relator, senador Eduardo Braga, em nome de quem eu cumprimento todos os senhoras e senhores senadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui representando a comunidade portuária e gostaria de transmitir aqui alguns posicionamentos dentro da experiência que temos de vida de quase 40 anos no segmento portuário, mas em vários setores, desde a iniciativa privada, onde atuamos mais de 20 anos em um terminal privado, até a autoridade portuária, o CAP e ao poder público, já que implantamos em Santos a primeira Secretaria Municipal de Assuntos Portuários da Prefeitura, logicamente. Destacando inicialmente, senhoras e senhores, que não dá para ficar dizendo que temos ou não temos problemas nos portos. A grande questão que nós precisamos discutir é separar de maneira muito clara o que são problemas dos portos e problemas que acontecem nos portos causados por outras deficiências. Muitas vezes se fala em tempo de liberação de carga, comparando portos brasileiros com portos do exterior. Isto não é problema de porto. O que menos interfere na liberação de uma carga é o terminal portuário ou a administração portuária. Então, nós temos que ter clareza nisso e separar bem estas questões. É muito importante que nós também tenhamos uma análise desapaixonada e racional com relação aos responsáveis por setores. Muitas vezes houve-se reclamações de filas de caminhões, por exemplo, nos terminais de contêineres, e lá no CAP de Santos nós fizemos levantamentos, cerca de 65%, 70% dos caminhões, senhor relator, comparecem ao porto só no horário comercial. O porto opera 24 horas dia, sábado, domingo, feriado, 365 dias do ano. Quem mora numa cidade portuária sabe que à noite, sábados e domingos, os portos parecem que estão fechados, porque os usuários não mandam caminhões para lá. Mesmo tendo implantado agendamento eletrônico por resolução do CAP, implantado pátios reguladores, muitos usuários não cumprem agendamento eletrônico, mandam caminhões para a fila dos terminais, bloqueando quem está agendado, e muitos operadores de commodities insistem em não passar os caminhões previamente nos pátios reguladores, formando filas quilométricas, e depois o porto é o responsável por isso. Mas nós temos coisas muito positivas que já aconteceram, e parece que as coisas não funcionam, mas muita coisa que a gente precisa destacar. Vou destacar dois exemplos. Um é o exemplo da logística de suco de laranja. Os exportadores brasileiros não ficaram passivos, foram para cima, montaram a logística própria. O Brasil hoje domina o mercado mundial de suco de laranja e não tem fila de caminhão, não tem navio esperando na barra, porque o segmento implantou seus terminais, foi lá fora, implantou terminais no mundo inteiro, tem seus navios, tem sua logística. Nós temos aqui o Grupo Maggi, o senador não é porque está aqui, que implantou o terminal privativo, tem terminal no Porto de Santos, ou seja, é possível que os agentes que atuam no sistema ocupem os espaços, mas todos nós temos que trabalhar de maneira conjunta. Nós vamos procurar de maneira bem rápida, senador, destacar algumas questões que entendemos fundamentais para um modelo portuário, para um marco regulador portuário, e porque determinados pontos que não foram cumpridos da Lei 8.630, pontos que são absolutamente importantes, se não forem equacionados agora, nós temos uma janela de oportunidades, não dá aqui mais para ficar discutindo se precisávamos ou não uma nova lei. Nós temos uma oportunidade para dar um norte adequado ao sistema portuário e logístico de comércio exterior do país. Nós não podemos perder. Primeiro, nós temos que analisar, então, na medida provisória, qual é o tratamento que a medida provisória dá ao modelo de gestão portuária. Infelizmente, senhor relator, senhor presidente, a medida provisória segue na linha contrária do que o mundo inteiro pratica. Não estou ainda falando de administração, estou falando de gestão. Mundialmente, os governos centrais transferiram as políticas e os planejamentos portuários para as regiões, para os estados, para atividades municipalizadas e regionalizadas. Não estou aqui defendendo entregar o Porto de Santos à Prefeitura de Santos. Estou defendendo a regionalização, que é o modelo de sucesso mundial. Depois nós vamos apresentar. Mas nós gostaríamos de dar um enfoque absolutamente importante na questão da administração portuária. E por que isto? Porque nós temos hoje implantado, pela medida provisória, implantados dois regimes de exploração do sistema portuário. Um regime do porto público e um regime do porto privado.
Não cabe aqui mais ficar dizendo se cabe ou não cabe. Nós temos esses dois modelos, vamos trabalhar esse modelo de maneira proativa e positiva. Aproveitar esses dois modelos para o país avançar no comércio exterior. Mas um porto público não consegue ser competitivo, não é só no Brasil, não. Em nenhum lugar do mundo, se as duas partes que atuam na prática como irmãos siameses não tiverem a mesma velocidade. O porto público depende da autoridade e administradora portuária, que hoje está na mão do poder público. Se esta autoridade portuária não exercer seu papel, como já foi dito agora há pouco pelo professor, e não estou criticando diretores, depois nós vamos mostrar qual é o problema, se ela não agir de maneira adequada, a iniciativa privada, por mais que tente, não consegue avançar com o porto. E senhor relator, senhor presidente, nós tivemos nos portos brasileiros, e em Santos inclusive, momentos onde a iniciativa privada, vendo que o poder público não conseguia fazer aquilo que era de sua responsabilidade, começaram a investir em temas que não são de responsabilidade do arrendatário. E no início, inclusive, conseguiam se compensar com abatimentos tarifários. Hoje isso nem mais é permitido. Senhor relator, existem terminais hoje no Porto de Santos que estão investindo milhões de reais em recuperação e reforço de pontos de atracação, que é responsabilidade do porto, e sem ressarcimento nenhum, porque não podem mais ficar esperando o tempo da administração pública. Então a questão da administração portuária, da autoridade portuária local, ela é crucial. É assim que o mundo inteiro trabalhou a modernização portuária. Nenhum porto do mundo hoje que se modernizou deixou de dar atenção especial à administração portuária local. E quais são os princípios que o mundo inteiro adota? Administração descentralizada, governança corporativa, no modelo CAP. Todos os portos do mundo eficientes têm conselhos tipo CAP, corpo diretivo profissionalizado, com remunerações variáveis, com metas, com contrato de gestão, quadro funcional reduzido, motivado e treinado. E aqui não estamos simplesmente dizendo que precisamos reduzir o quantitativo das administradoras portuárias. Precisamos qualificá-lo. É só comparar os portos brasileiros com os portos do mundo inteiro e vamos verificar. E, acima de tudo, os portos do mundo obtiveram trabalho de autonomia. A medida provisória, infelizmente, adota uma linha de administração exatamente o contrário. Adota uma administração individualizada, onde acaba com o CAP, não adota a governança corporativa e, na verdade, não utiliza de maneira adequada o que o modelo mundial utiliza. A falta de modernização da administração portuária foi, juntamente com o excesso de intervenientes, são os dois temas de maior preocupação e que impediram a continuidade da modernização dos portos públicos. Permitam-me aqui apresentar, sem entrar, não estou aqui querendo criticar nenhuma entidade de controle, mas só para exemplificar. Quando iniciaram-se as licitações nos portos, que foi na faixa de aproximadamente 1997, as licitações levavam em média 6 meses, no máximo 1 ano. Depois, alguns fatores colocaram intervenientes e hoje não se licita área no porto por menos de 2, 3 anos ou 4 anos. Vamos dar um exemplo concreto. Em 1997, até 1997, senhor relator, os portos licitavam suas áreas de maneira independente. Existia um modelo padrão, o PROAPS, que foi um programa de arrendamento, inclusive, criado no Porto de Santos, ele era desenvolvido localmente. Em 1997, erroneamente, o governo federal incluiu os portos no Programa Nacional de Desestatização. Portos não estão sendo desestatizados. Baseado nesta lei de 97, o Tribunal de Contas da União baixou uma instrução normativa estabelecendo 4 etapas para os processos arrendatários. Ah, mas isso é problema? Não, o problema não são as etapas, é que em cada etapa dessa seriam cumpridas várias funções e o porto era obrigado a mandar o processo para o TCU analisar se aquela etapa estava correta, se precisava ser corrigida, somente depois ia para o seguinte. Em resumo, em 10 anos,
de vigência disto, nenhuma licitação realizada no Porto de Santos. A CEP, criada pelo presidente Lula, em 2008, identificou esse problema. O presidente Lula tentou corrigir isto. Com um decreto em 2008, retirou os portos do Programa Nacional de Desestatização. A lei que o TCU usou para participar, não estou falando fiscalizar, a lei que o TCU utilizou para participar do processo licitatório foi mudada, os portos foram retirados em 2008. Senhor relator, senhor presidente, não aconteceu nada. Até hoje, aquela instrução normativa continua sendo praticada. Então, a questão de eficiência da administração não é centralizar a decisão, é retirar os intervenientes que devem estar fiscalizando os atos e não participando dos atos. As auditorias das empresas não ficam no dia a dia do lado dos diretores das empresas. Os diretores que administram suas empresas não têm que perguntar para a auditoria a cada ato se podem fazer ou não. Eles são fiscalizados e punidos depois. Mas, senhor presidente, eu gostaria, dentro desta linha, de não ficar apenas dizendo aqui como uma experiência portuária, eu gostaria de justificar o que nós vamos defender, baseado em trabalhos do próprio governo. Está aí o site, a tela do site do BNDES, que nós fizemos um print ontem. Existe um grande trabalho que o BNDES realizou em 2005, 2006, sobre a necessidade de modernização dos portos. Esse trabalho está aí e nós vamos resumir alguns detalhes sobre ele. Disponível no site do BNDES. O que esse trabalho diz? E aí, permitam-me, esse trabalho analisa todos os portos do mundo, todos os países competitivos. Mas como se fala muito de portos asiáticos, os portos asiáticos são os primeiros do mundo, na top 10 eles estão entre 6, 7 posições. Vamos analisar o que esse trabalho do BNDES, um trabalho absolutamente técnico e isento, o que ele diz? Porque nós, infelizmente, senhor presidente, senhor relator, nós no Brasil temos um hábito que muitas vezes queremos ser o que os outros são, mas esquecemos de fazer o que os outros fizeram. E às vezes queremos fazer de maneira diferente. Vamos ver, senhor presidente, rapidamente o que a China fez para que hoje ela ocupe todas as primeiras posições nos portos. Em 1980, os portos eram administrados pelo poder central. Lá era o Ministério das Comunicações. Este era o modelo antigo chinês. Nesta época, a China não pagava placê para nenhum porto de exemplo do mundo. Mas em 1984, a China começou a mudar o sistema portuário. Nós mudamos em 93, eles já começaram o trabalho em 84. E o que eles fizeram? Primeira coisa, descentralizaram o sistema portuário. Entregaram para os governos locais e regionais. Depois, a partir daí, as autoridades portuárias passaram a ser locais e independentes. Mas a China não ficou parada. Em 2003, estabeleceu um novo planejamento portuário, estabelecendo claramente a separação entre o planejamento do governo central e o planejamento local, e deixando claro que o planejamento portuário na China é feito de baixo para cima. São as autoridades portuárias locais que desenvolvem os seus planejamentos e encaminham para o governo central. São as autoridades locais, por exemplo, que dizem qual é o seu limite de abrangência. Não é o governo central que diz onde é o porto organizado, é o porto local. As autoridades portuárias, esses textos são do trabalho do BNDES, não são mais responsáveis pela administração do porto. Há uma separação clara nos portos chineses entre o conceito de autoridade portuária local e a administração dos serviços portuários locais. Por quê? Porque lá o poder público buscou a iniciativa privada através de joint ventures para atender os serviços condominiais, não apenas para arrendar terminais, arrendar área e operar. Com isso, estou correndo, senhor presidente. Com isso, a conclusão do BNDES, do trabalho de 2005, no Brasil, a ausência de definição clara entre o que é autoridade portuária e o que é administradora portuária
tem sido o grande problema para a modernização dos portos. E o que o BNDES propôs em 2005? Separação entre a administração portuária e a autoridade portuária. Com isto, ficaria claro que os serviços condominiais, a infraestrutura poderia ser atendida por uma SPE. Isto também consta de trabalhos que o BNDES fez em outras apresentações. Mas o BNDES não ficou só nisso, senhor presidente. O BNDES fez um trabalho muito grande defendendo o compartilhamento do poder decisório, a gestão corporativa, e escrevia o BNDES: fortalecer os conselhos de autoridade portuária. Lógico que precisamos rever alguns detalhes nos CAPs, precisamos, senhor relator, mas todos os portos do mundo utilizam conselhos como o CAP no Brasil. Se nós precisamos corrigir algumas coisas, vamos corrigi-lo. E esses trabalhos estão aí, inclusive com o BNDES falando claramente na SPE. Este é o quadro sinótico que o BNDES apresentou à comunidade portuária e ao governo em vários eventos sobre a necessidade de modernização do... Desta forma, senhor presidente, o que o BNDES propôs está aqui: descentralização, portos autônomos, gestão corporativa, separação das funções e criação de uma SPE. Isso que nós precisamos fazer, e nós estamos sugerindo um texto que permita, na medida provisória, não que obrigue, mas que se permita, pelo menos, a possibilidade de delegar as atividades de serviços condominiais para uma SPE formada pelos arrendatários e operadores do porto. Finalizando, senhor presidente, o modelo de exploração portuária, nós não vamos, já está colocado e não temos nada a reclamar, nem a posicionar de maneira negativa. Nós precisamos é que esses modelos atuem de maneira competitiva e com equalização. O que nós precisamos, destacamos aqui, senhor presidente, é que a administração portuária, quando é eficiente, ela gera resultados e gera lucros. No mundo inteiro, os portos são autofinanciáveis. O poder público entra em situações pontuais. Isto é exemplo só no mundo? Não. A Codesp, o Porto de Santos, há 7 anos dá lucro. Há 7 anos distribui dividendos para o seu controlador, governo federal. Há 7 anos distribui resultados, inclusive, para os funcionários. O que nós precisamos é aperfeiçoar este modelo. Outra preocupação, senhor presidente, senhor relator, é com relação à licitação com menor preço. Os países que adotaram e deram apenas destaque a menor preço têm sérios problemas hoje. Basta verificar os trabalhos técnicos que estão disponíveis. Nós podemos encaminhar. Por quê? Corre esse risco de verticalização que quem efetivamente não sai beneficiar é o usuário. Vou dar 2 exemplos concretos. Se trading companies que controlam commodities mundiais puderem participar, elas oferecerão um preço mínimo, porque elas dirão que estão disputando por preço mínimo, e depois oferece dificuldade de acesso aos espaços e tiram a diferença no preço. Nos containers, os armadores poderão perfeitamente ofertar um valor baixíssimo pela operação portuária por container e tirar a diferença no THC e no frete. Então, esse é um tema que precisa ser analisado, não que deva ser excluído, mas deve ser considerado como um dos temas a ser analisado. Nós precisamos garantir equalização e isonomias, e para isso, a primeira coisa que queria destacar, senhor relator, o modelo inglês exige que todos os investimentos do terminal privado sejam feitos pelo empreendedor. Não é possível que o empreendedor queira implantar um terminal privado e depois dependa do poder público para fazer acessos. Nós temos exemplos concretos no Brasil de terminais privados que depois foram pedir ao poder público para investir em acessos. Precisa ficar claro na lei que o poder público não poderá investir em infraestrutura de interesse de terminais privados. É risco do negócio. Precisa haver também a necessidade de flexibilização dos contratos de quem arrenda dentro do porto. Um contrato de 50 anos, a realidade portuária muda. Quem arrenda a área no porto hoje
de equipamentos e de aumentar ou mudar as suas áreas. E por final, senhor presidente, eu queria destacar a questão portuária. Isso aí é final mesmo, senhor presidente, senhor relator. O modelo portuário, ele é extremamente necessário. Na verdade, a Lei 8.630, na sua aplicação, falhou muito no atendimento da administração do porto e na solução laboral portuária. E instrumentos que eram fundamentais na Lei 8.630 para equacionar o segmento laboral foram retirados da medida provisória. Todos os portos do mundo modernizaram seus portos, treinando e qualificando trabalhadores. A Lei 8.630 mandava fazer centros de treinamento. Poucos foram implantados. Isto não está na medida provisória e precisa ser recuperado. A multifuncionalidade é outro instrumento. E por que falamos centro de treinamento, senhor presidente? Todos os arrendatários, toda a iniciativa privada dos portos, recolhe 2,5% sobre os salários para treinamento. Este dinheiro vai para o fundo da Marinha. A Marinha, durante esses anos todos, respeitamos e gostamos da Marinha. Sou membro da Sociedade Amigos da Marinha, mas a Marinha não treinou e não modernizou os trabalhadores. O Porto de Santos arrecada em média 16 milhões de reais para esse fundo. As empresas, eu estou dizendo, a iniciativa privada. Só do Porto, não estou falando de marítimos. E o Porto recebe em média 1 milhão e 100 para treinamentos do modelo antigo. Nós precisamos implantar um capítulo do sistema de treinamento portuário na medida provisória. Muito obrigado. Só para finalizar agora, o ógimo, senhor presidente, desculpe-me. Extremamente importante. Vi outro dia, senadora, com todo respeito, a senhora perguntou, há necessidade sim de se esclarecer como o ógimo funciona, mas é importante sabermos que todos os que atuam no sistema portuário participam da administração do ógimo, inclusive importadores e exportadores, porque quem nomeia a direção do ógimo